Graça e paz, amados irmãos. Nesse momento nós vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E pela primeira vez, estamos em um domingo, diante da pandemia, estamos recebendo irmãos no templo e louvado seja Deus por isso, porque a igreja do Senhor vem batalhando, vem trabalhando, vem perseverando, mesmo diante da pandemia. E é muito bom. Eu me sinto muito feliz em poder ver esses bancos cheios. Me desculpe. Mas que a igreja do Senhor continue perseverando e acreditando verdadeiramente no Deus, no nosso Deus, Salvador das nossas vidas. É muito bom ver irmãos aqui no templo, mesmo diante da pandemia, e saber que irmãos, alguns deles não estão hoje aqui, porque fazem parte do grupo de risco, e por precaução ficam em casa. E que, neste momento, a igreja do Senhor possa aproveitar o tempo, possa investir esse tempo que nós temos aqui. É 1 hora de live, é 1 hora de culto, é 1 hora em que a igreja do Senhor se reúne para cultuar e adorar e exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nesse momento eu convido a todos a se colocar de pé. E convido a você que está na sua casa a se colocar de pé e a agradecer ao Senhor Salvador, o único Senhor e Salvador das nossas vidas. A Ele, somente a Ele, seja dada a honra, a glória e o louvor. E que a nossa vida, as nossas ações, começando dentro da nossa casa, seja para a honra e glória do Senhor. Convido a igreja a orar nesse momento. Pai amado, neste momento, Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai amado. Obrigada, Senhor Deus, pela tua igreja estar de pé, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por ser o nosso sustento, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai amado, eu quero te agradecer pela vida de todos que estão aqui presentes, de todos que estão nos acompanhando na live, Senhor Deus, mas conectados no Senhor, Pai amado, unidos em um só nome, Pai amado. Ó Senhor Deus, recebe o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, que venha do íntimo, Senhor, de cada coração, Pai amado, e que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, Pai amado. Obrigada pelos livramentos que o Senhor tem concedido à tua igreja, Pai amado. Obrigada, Senhor Deus, pelo teu cuidado, porque mesmo diante da pandemia, nós podemos ver o teu agir, o teu amor, Senhor Deus, sobre nós. Ó Senhor Deus, obrigada por tudo. E continua sustentando a tua igreja, continua nos colocando no colo, continua, Senhor Deus, nos dando força, discernimento e sabedoria. Em nome de Jesus, ó Senhor Deus, esta é a minha oração. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, lá no Salmos 37, no versículo 3, diz assim... Salmo 37, versículo 3, você que está aí na sua casa, pegue sua Bíblia, abra ela no Salmo 37, versículo 3, que diz assim: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Nesse momento, eu convido o Ministério Remidos para estar adorando ao nosso Deus. E você de casa, louve ao Senhor de todo o seu coração.
Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, que é digno de honra, de glória, de louvor e da mais perfeita adoração. Louve ao Senhor com o seu melhor. Que você possa entregar a Ele toda a adoração, sem reservas nessa noite. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. igreja do Senhor pode louvar, aleluia, aleluia, aleluia. A ti, Senhor, glória e aleluia, porque tu és santo, porque tu és digno, tu és soberano, Senhor. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, os irmãos que estão aqui no templo, vamos louvar com alegria, vamos dizer que Ele é digno. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelo
Amém, meus irmãos. Nesse momento eu convido a irmã Edileuza para estar orando pelas nossas famílias. E convido a igreja a se colocar de pé. E nesse momento nós vamos colocar diante do Senhor a nossa família, o primeiro ministério. Amém. Graça e paz, irmão. Oremos. Amado Deus, te agradeço, Senhor Deus, por estar aqui, ó Pai, mais uma vez na tua casa, ó Pai, junto com os irmãos, ó Deus. Mesmo sabendo, Senhor Deus, com essa doença, ó Pai, mas que nós não desistimos, Pai, porque nós temos o Senhor para nos ajudar, para nos acolher, nos livrar, Senhor Deus, dessa doença, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nesse momento eu apresento, ó Pai, as famílias, ó Pai, as famílias da tua igreja, Senhor Deus. Pai, que o Senhor esteja, meu Pai, dando força, sabedoria, coragem para poder, Senhor Deus, prosseguir, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, cada família, ó Pai, cada lar. Visita, Senhor Deus, o Senhor sabe, meu Pai, o que se passa em cada família, meu Pai. Mas nesse momento eu te peço, Senhor Deus, uma bênção espiritual para cada família. Tanto a família espiritual como aquela família, Senhor Deus, que não conhece a tua palavra, mas o Senhor sabe de cada uma. Então eu te peço, meu Pai, visita cada uma. Pois eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós teremos um momento de dedicação de vidas, dízimos e ofertas na casa do Senhor, com o Ministério Remidos. Mas antes eu gostaria que a irmã Rayana estivesse orando pela nossa irmã Jéssica. Aniversário dela hoje, nós vamos colocar a vida dela diante do Senhor e agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem feito. E grandes coisas ainda há de fazer na vida dela e da família dela. Amém, oremos. A igreja do Senhor pode se colocar de pé.
Deus amado, na tua santa presença, Senhor, nós, em primeiro lugar, te agradecemos pela vida de Jéssica, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor a formou, o Senhor a criou, o Senhor a permitiu, Senhor, viver nessa terra, Pai. Pai, que o teu nome possa ser engrandecido através da vida da nossa irmã, Senhor. Senhor, que ela possa a cada dia reconhecer o quanto tu és grande, Senhor, na vida dela. Senhor, e que os teus anjos possam estar, Senhor, acampados ao redor dela, Senhor. Continua abençoando, continua dando vitória, Senhor. Continua, Deus, abençoando grandemente a família da nossa irmã. Todos os seus sonhos e projetos, Deus, nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos. E a tua igreja, Senhor, quer se alegrar com cada vitória dela, Deus. Como também quer estar junto, sempre, Senhor, que precisar, Deus. Pai amado, no teu santo nome, nós te rendemos graças, Senhor. E te apresentamos, Deus, todas essas palavras, Pai. Que a tua igreja, neste momento, pronuncia, Deus, também individualmente. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Glória a Deus, amém. Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos no templo, Senhor, louvando, elevando, ó Deus, os nossos pedidos ao trono da graça, ó Deus. Entoando, ó Deus querido, louvores como oferta agradável. Em nome de Jesus, ó Deus. Agradecemos por nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pelos irmãos que depositaram. Pelos irmãos, ó Deus, que aí nos seus lares, ó Deus querido, eles separaram a sua oferta, o seu dízimo, ó Deus, para que posteriormente venham e depositem, ó Deus amado, aqui no altar. Em nome de Jesus. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, Deus, da tua igreja, nesse momento tão difícil. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo e pedimos misericórdia. Amém, Deus querido. Amém, meus irmãos. Antes de passar a palavra para o pastor Messias, gostaria que a irmã Eduarda estivesse orando pela palavra.
Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Deus amado e Pai querido, Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, nesse momento, ó Deus, por estar aqui em comunhão, Senhor, novamente com os irmãos, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui hoje, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe, ó Deus, e o Senhor é quem nos guarda. Também peço que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando, Senhor, cada irmão que nesse momento está assistindo o culto online, que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um, ó Deus, e que o Senhor esteja tocando no coração deles, Senhor, para que eles também possam estar adorando, Senhor, o Teu nome, ó Pai, do lado de cada um, ó Pai. Senhor, eu também quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja usando o pastor, ó Pai querido, que ele traga, Senhor, uma palavra, Senhor, para que nós venhamos, ó Deus, refletir, ó Pai, para que nós venhamos, ó Pai, querer te adorar mais, Senhor, aprender mais de ti, ó Pai, porque sabemos que necessitamos tão somente do Senhor em nossas vidas, ó Pai querido. Então que o Senhor possa estar usando ele grandemente nesse momento, ó Pai. Que o Senhor possa colocar, Senhor, palavras para que ele fale, Senhor, para, Senhor, a adoração do teu santo nome e também para o nosso aprendizado, porque nós dependemos tão somente de ti, Senhor, nós dependemos ser alimentados, Pai, pela tua santa palavra, Senhor. Então eu te oro, ó Pai, para que o Senhor esteja no controle de tudo, ó Pai. No nome santo de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, graça e paz aos amados irmãos que estão em seus lares, participando conosco deste culto. Acredito que você está fazendo da sua casa agora, da sua residência, aí sentado na sala ou em qualquer parte da casa. Creio que você está fazendo deste lugar um altar de Deus. Feliz por este culto, poder contemplar alguns irmãos. E eu estava pensando ali, observando hoje a quantidade. Nós só podemos ter 30 pessoas no templo. Temos menos que 30 hoje. Mas me deu uma recordação de quando nós chegamos aqui nesta cidade. Eu lembro que nós tínhamos uma alegria imensa quando tínhamos um número como o que está hoje aqui. E o trabalho do Senhor, o Senhor foi frutificando esse trabalho. Mas hoje, devido às normas da saúde, abrimos o templo, mas com restrições. Alguns não podem estar aqui por fazerem parte do quadro de risco. E nós, com muita alegria, vamos continuar glorificando a Deus, continuar adorando o Senhor e tentando ministrar a palavra, expor a palavra do Senhor nesta noite, pedindo ao Senhor que nos ilumine e que com certeza o Senhor vai estar confirmando a oração da nossa irmã Eduarda, que pediu para que o Senhor fale aos nossos corações. Então é necessário que você esteja disposto para que o Senhor fale ao seu coração. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 4 e 3 versículos, o 16, 17 e 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem,
mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Glória a Deus, irmãos, por isso. Eu gostaria de falar sobre o tema, olhando para as coisas eternas, que os olhos físicos não conseguem enxergar. Esse é o tema da nossa meditação, olhando para as coisas externas, que os olhos físicos não conseguem enxergar. E nesta oportunidade, quero aproveitar, irmãos, para falar desse tema que nos leva a refletir na fé e na esperança. E sei que neste momento o ser humano não consegue enxergar muitas coisas, não consegue enxergar a fé genuína e não consegue ter esperança se não conhecer o verdadeiro Deus, a sua palavra. Fica difícil de crer naquilo que os olhos não veem, aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar de forma alguma. E muitas vezes nos sentimos desamparados, como se nada cooperasse para o nosso bem. Essa é a sensação do momento. Por causa da pandemia e por causa do momento que o mundo vive. E antes da pandemia já existia algo que amedrontava o povo, que afastava da presença de Deus. E assim continua o ser humano com medo das coisas. Era como se as coisas estivessem completamente fora de lugar, parecendo que tudo iam por água abaixo ou vai por água abaixo. A esperança já não está tão viva como deveria estar. E a insegurança toma conta de tudo. Todo mundo inseguro, sem saber o que fazer. Mas o que me alegra é que a igreja sabe o que fazer. Porque a igreja crê em Deus. E Deus é tudo em todos. E por mais que o homem inteligente, com a sua sabedoria, muitos deles não sabem o que fazer diante de tudo isso. Mas o que me alegra é que a igreja sabe, porque a igreja é controlada pelo Deus que controla todas as coisas e que jamais perde o controle das coisas. E o medo parece maior do que o que o povo imagina, do que imaginamos. Aí o desânimo aparece, a tribulação assusta, o ser humano não consegue enxergar a saída. Não consegue enxergar a saída porque a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo afirma, que os deuses desse século vendaram os olhos e muitos não conseguem enxergar. E aí existe medo, entre outras ameaças, outras ameaças assustam e faz com que o ser humano pense em desistir. Na verdade, incentiva o ser humano a desistir. Mas o apóstolo Paulo faz diferente. No texto que nós lemos, versículo 16, o apóstolo exorta a igreja a não desistir. Eu acho fantástico isso, porque é tremendo mesmo, irmãos. Enquanto a igreja da época vivia um momento difícil, ser cristão na época do apóstolo Paulo não era muito fácil. Além das demais adversidades, tinha a principal, que era o Império Romano. E ele faz questão de exortar a igreja a não desistir nesse momento. Analise o versículo 16, ele diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. E o belo da igreja é isso. É que dentro a igreja está viva e animada, forte, ativa. Por fora pode haver um cansaço. Os corpos ficam todos fadigados, exaustos. Mas o vigor está lá dentro. E Paulo faz com que a igreja enxergue isso. Todos teriam que insistir
mesmo sendo desgastados fisicamente, mesmo tendo andado quilômetros e quilômetros, evangelizando, falando do amor, e muitas vezes fugindo das perseguições cruéis. Mas o interior se renova. Paulo animava todas as igrejas, as cartas que ele escreveu, Paulo animava com essas palavras, fazendo com que a alegria fluísse no interior. A igreja não podia parar, mas com garra tinha que continuar. E essa garra, ela não vinha da força física nem da natureza humana, mas da natureza de Deus que habitava dentro daquela igreja. Ele escreveu lá aliás, não foi ele, em Hebreus, capítulo 11, 27, o autor disse: como que vê aquele que é invisível. Então a igreja se animava por isso. Ela acreditava naquilo que seus olhos não enxergavam, mas tinha convicção de que viria, porque ela não estava envolvida com os deuses gregos, mas ela estava envolvida com o Deus eterno. E em Romanos 7, 22, o apóstolo Paulo disse: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ele está falando que o homem renovado, o homem nascido de Deus, tem prazer na lei de Deus. Não seria aquelas momentâneas tribulações que iam desanimar a igreja, porque dentro do crente tinha prazer, tá certo? Tinha prazer dentro do crente. E nós entendemos que tudo que é feito com prazer, o desânimo não impera, porque o prazer nos impulsiona. E imagina, o prazer material impulsiona, leva a gente a fazer muitas coisas. E o prazer do interior, que é colocado pelo próprio Cristo, pela transformação do Espírito Santo de Deus, é diferente. É isso que fez com que você saísse da sua casa para estar aqui hoje. Mas o apóstolo Paulo, ainda escrevendo aqui mesmo em 2 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 10, ele disse, eu gosto desse versículo, porque ele diz: como entristecidos, mas sempre nos alegrando. A tristeza física abatia o rosto, deixava o rosto, uma pessoa triste, todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece. Mas sempre nos alegrando, porque a esperança em Cristo, a fé em Cristo, transformava toda aquela tristeza em alegria. Por isso que aquela música que a turma cantava aqui, né, pra gente, quando a turma canta quando vem o menino ali do Sal e Luz, tem uma música que diz que a tristeza salta de alegria, e a presença de Deus faz isso. É interessante, mas ele ainda diz no mesmo versículo, eu estou lendo o versículo aqui, a prestação, para a gente entender: como pobre, mas enriquecendo a muitos. Como pobre por ter passado privações financeiras. Inclusive a igreja de Corinto não ajudou Paulo em nada. Depois ele pede desculpa a ela, mas ele pede desculpa por não ter ensinado a igreja a sustentar o pastor. É interessante isso. Mas aí ele diz: como pobre, mas enriquecido. Talvez como sem dinheiro, mas enriquecendo muitos com o evangelho de Jesus, levando a maior das riquezas, que era Cristo. Só Deus para mudar uma pessoa, mudar alguém para ter tal atitude. Como nada tendo, mas possuindo tudo. E ele confirma isso em Filipenses 4,13. É o versículo das mulheres, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E antes dele dizer isso, ele explica por que disse esse versículo. Que ele sabia viver com Jesus, viver contente, não tendo nada, e era contente tendo tudo. Por isso que ele diz aqui. Agora eu vou ler o versículo completo. Como entristecidos, mas sempre nos alegrando. Como pobre, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Magnífico, irmãos. E o autor de Hebreus ainda disse o seguinte: e desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para completar a certeza da esperança, ou para completar a certeza da esperança. Esse mesmo zelo até o fim, no meio das tribulações,
a igreja não podia parar. Ela tinha que continuar firme, do mesmo jeito. E ainda em Hebreus 10, 35, ele disse: não lanceis fora, pois a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Essa recompensa é a que Paulo disse que prosseguia para o alvo em busca dela, do prêmio. É exatamente quando ele estava prestes a morrer que ele disse: combati o bom combate, guardei a fé. Ele sabia da coroa que estava esperando ele. Por quê? Porque ele não desistiu em nenhum momento. É o que tem que acontecer com a igreja de Deus. Nós estamos sendo exortados por esse versículo 16. Deus, não é Paulo mais que fala conosco, mas agora é Deus dizendo a todos nós, a nós aqui presentes e vocês que estão aí em casa. Deus está dizendo claramente que nós não podemos desistir, não podemos desanimar. Pelo contrário, mesmo que venhamos a nos cansar, ficarmos exaustos, mas precisamos que o nosso interior se renove. A sua vida como crente tem que estar nova todo dia. Não dá para amanhã a gente acordar sendo menos crente do que hoje. Deus não está aconselhando a isso, mas está dizendo com esse versículo que a luta vem, o trabalho é pesado, nós vamos trabalhar, você vai trabalhar no seu trabalho secular, com muita garra, com muita determinação, mas não pode esfriar espiritualmente. Mesmo passando agora por esse momento crítico de coronavírus, de Covid-19 e tantas outras coisas. Mas antes disso, já existiam os seus problemas. Já existiam as dificuldades e as tribulações. Por isso, meus amados irmãos, nós não podemos desistir. Faça com que a sua vida espiritual cresça. Busque a Deus, para que possamos crer no invisível, como está escrito em Hebreus 11, 27. Para que tenhamos prazer na lei de Deus. Nós só teremos prazer na lei de Deus se o nosso homem interior, se o nosso interior for renovado. Se, de fato, tivermos nascido de novo. Porque se fizermos com prazer, o desânimo não vai tomar conta, não vamos ser aquele crente medíocre, fraco, de forma alguma. Nós vamos ser aquele crente fervoroso, zeloso. Mesmo triste, mas vamos transmitir alegria, porque a alegria do Senhor está dentro de nós. E vamos ficar tristes, porque o mundo em que vivemos, não tem como não se entristecer. O próprio Jesus disse que estava com a sua alma angustiada. Era uma tristeza profunda, a ponto de suar sangue em uma madrugada fria. Então não é fácil. Vamos passar por momentos de grande tristeza, mas temos que transmitir alegria por causa das palavras que devem sair da nossa boca. Palavras que levam esperança e fé para aqueles que estão tristes sem ter em quem se segurar. E nós temos Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Como pobres, sim, mas enriquecendo muitos, levando o evangelho de Jesus Cristo. Não é o da prosperidade, não. É o evangelho de Jesus, que vai lá na alma e tira o homem da sarjeta, da pior das pobrezas, levando ele para participar das bênçãos celestiais, que é o maior tesouro que o homem pode obter, a vida eterna, a salvação. Nós temos que lutar, mesmo não tendo nada, mas possuindo tudo, como disse o salmista: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, lá no Salmo 23. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos estar assim, com essa esperança viva. Lançar fora aquilo que não glorifica a Deus. E não lançar fora a nossa confiança no nosso Deus. Quero seguir para o segundo ponto da nossa reflexão. A tribulação do momento não pode nos tirar do foco das bênçãos eternas. Bênçãos essas que os nossos olhos não enxergam. E nós entendemos, meus amados irmãos, versículo 17 e 18. É o nosso segundo ponto. Versículo 17, Paulo disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima
de toda comparação. É interessante, queridos irmãos, que a presente tribulação constrói para nós uma glória muito maior do que a própria tribulação do momento. A glória é maior. Paulo exortava a igreja: olha, vocês estão atribulados, o negócio está ficando sério, mas a glória é maior do que isso, porque essas coisas elas passam, mas a glória é eterna. A igreja, com certeza, iluminada pelo Espírito Santo de Deus, e ouvindo algo inspirado pelo Espírito, entendeu completamente isso. Que Paulo estava prometendo para eles, através da palavra do próprio Deus, que tudo isso passaria e o que viria seria muito maior e melhor do que o momento que eles estavam vivendo. Produz uma glória incomparável, não tem comparação aquilo que o Senhor preparou. No versículo 18 de Romanos, no capítulo 8 de Romanos, versículo 18, Paulo diz o seguinte: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meus irmãos, acreditem nisso, era isso que ele falava para a igreja. Você precisa crer, porque isso aqui é muito pouco. O Senhor tem algo melhor, não se pode comparar com aquilo que Deus vai revelar para a igreja. No versículo 6 e 7 do capítulo 1 de Filipenses, Paulo disse uma coisa interessante. Ele diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Esse foi o versículo 6. A igreja estava executando a obra do Senhor. E quem começou a obra? Cristo. Não fique tranquilo. Só não desista, só insista. Nesse caso aqui, ele ainda insistia essa igreja a ser uma igreja alegre, animada. Porque se Cristo foi quem começou, ele vai aperfeiçoar. Fica tranquilo aí, a cada dia que passa, vai tudo melhorando por causa de Cristo. E no versículo 7 de Filipenses 1, ele diz: como tenho por justo sentir isto a respeito de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Então Paulo anima a igreja, irmãos, porque a igreja participava com ele da graça. A graça é algo fundamental, é aquele favor imerecido. A igreja participava com ele, ele explica isso. Mas ele diz que ela também participava das prisões, que representa o sofrimento, as tribulações. E que a igreja também, segundo o apóstolo Paulo aqui, participou também na anunciação do Evangelho. Então ele, feliz, vocês participaram da graça, vai ser maravilhoso. Mas participaram também do sofrimento, participaram também das tribulações e da confirmação do Evangelho. E ainda em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, do 9 até o 12, Paulo diz: pelo qual sofro, portanto, de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. O interessante, irmãos, que ele afirma isso, mostrando o quanto ele sofria. E é claro que quando ele escreveu para os Coríntios, ele já passava por muitos sofrimentos. Aqui, escrevendo a Timóteo, ele mostra. Então nós estamos entendendo que esse homem que exortava a igreja era um homem que tinha esperança em Deus, porque tinha experiência no sofrimento. Muitas e muitas vezes o Senhor esteve perto de Paulo, dando forças para ele. Ele foi aquele homem que, no momento de tristeza, depois de ter pregado, conversado com o Sinédrio, no momento de tristeza em que ele estava sozinho num canto, Jesus chega para ele e diz, está escrito lá em Atos: coragem, Paulo. Então Paulo podia falar desse Deus, desse Cristo, com toda ousadia, com toda a intrepidez, porque ele tinha experimentado, ele tinha essa experiência.
E aí ele diz isso, ele estava lá agora como um malfeitor, mas não desistiu. Ele não desistiu. Ele estava agora, ele não estava vivendo só um momentozinho de tribulação, ele estava vivendo um momento que sabia que ali ele ia morrer. Ele estava na sala de espera da morte, sentado lá na recepção, esperando a vez. Esperando, era como se alguém dissesse, próximo, agora é você, Paulo. Já estava sentenciado, estava tudo certo. Por isso que ele ensinava assim para a igreja, e ensina para nós hoje. Mas o que ele disse aqui é que a palavra de Deus não estava presa. Né? Não está em quarentena a palavra de Deus, irmãos. Interessante que muitos crentes já estavam em quarentena para vir para a igreja antes da quarentena chegar. Mas eu fico encantado com esse versículo, porque nós não podemos desistir, porque a palavra de Deus não está em quarentena, não está presa, né? Tem até uns pregadores já pregando sobre esse tema. E no versículo 10, ele disse, de 2 Timóteo, 2 Timóteo 2:10, ele diz: por isso tudo suporto, por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, meus queridos, uma coisa interessante, ele disse, eu suporto tudo isso. Suporto agora, por amor aos eleitos. Nós entendemos um Paulo que amava Cristo, mas que amava também a igreja. Por amor à igreja. E disse mais no versículo 11, fiel é esta palavra, se pois já morremos com ela, também com ele viveremos. E no versículo 12, ele disse, se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também negará. Por isso, meus amados irmãos, é necessário que a igreja estivesse naquela época de olho nas coisas eternas, que os olhos físicos não conseguiam enxergar, mas os olhos espirituais estavam vendo nitidamente, com o olhar da esperança, com o olhar da fé. Versículo 18, Paulo diz, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Não podemos, queridos irmãos, desistir diante das tribulações do momento, mas com esperança, confiar em Deus, que luta por sua igreja. E eu quero dizer uma coisa para você, para mim, para todos nós, que a tribulação que você está enfrentando hoje, ou a tribulação que o mundo enfrenta, podemos dizer que é a pandemia, mas entre as outras coisas, elas não podem tirar o nosso foco de Cristo. Eu sei, irmãos, que muitos irmãos de muitas igrejas, e provavelmente da nossa igreja, sentiam saudades do templo. Para outros, eu falo da igreja no geral, não só da nossa, essa pandemia não fez diferença concernente ao trabalho da igreja. Porque quando nós olhamos para Cristo, não tem pandemia que tire-nos deste foco. Irmãos. É provável também que durante esse período de quarentena, alguns possam ser avivados. Outros podem se converter. Pode ser que aqueles que estavam desviados se levantem, porque o negócio assustou. Mas uma coisa é certa, você que está aqui comigo hoje, você que está em casa, nós não podemos tirar o olhar de Cristo Jesus. Temos que prosseguir para este alvo. Como Paulo disse também lá em Filipenses. Eu esqueço as coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão diante de mim.
Porque, meus amados, a nossa leve e momentânea tribulação parece um negócio meio cômico, interessante, Paulo chamar a tribulação de leve. A tribulação que eles viviam aos olhos humanos não era leve, mas com a presença de Deus se torna leve, porque quando o Senhor chega, tudo fica fraquinho. A maior força que existe é simplesmente nada diante do poder de Deus. E nós temos que entender isso. A tribulação que você enfrenta em sua casa, seja com a família, seja no trabalho, seja qual for a tribulação, ela pode ser muito pesada ao seu olhar humano. Mas quando você olhar para Deus, ela é leve, irmãos. Pode ter certeza, ela é pequena demais. Porque o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Então Ele é maior do que você está passando. Ele é maior do que o seu pecado, que oferece o perdão. Porque talvez, ou talvez não, com toda certeza, o que leva muitos à tribulação, às dores, às frustrações, é o pecado, é a distância de Deus. Mas quando o ser humano se aproxima de Cristo, humilhado, arrependido, a bonança do Senhor aparece. E ele passa a olhar para o Senhor. Por quê? Eu creio que, assim como Paulo explica, que não tem comparação o que Deus tem preparado para, o que Deus tinha preparado para eles, Deus está dizendo que não tem comparação o que Ele tem para você também. Porque nós somos igreja de Deus também, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor. E a presente tribulação, ela constrói para você e para mim uma glória muito maior do que essa agonia toda que nós vivemos. É muito maior. O grande problema é que muitas vezes nós esquecemos disso. Esquecemos que essa glória que Deus tem prometido para você é incomparável. E às vezes nós nos envolvemos demais com a glória que o mundo oferece. Temos, de fato, manias de ficar muito focado no aqui e agora, nas coisas que as nossas mãos tocam, e esquecemos das coisas que os nossos olhos não veem. Se Paulo disse lá em Romanos 8,18, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Não se pode, irmãos. Tem muita coisa boa para a igreja de Deus. Tem muitas coisas boas para os crentes consagrados. Para aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, derramando ali naquela cruz, na cruz do Calvário. Por isso, mesmo que as dores nos apertem, mesmo que a situação nos incomode, nós temos um Cristo que olha por todos nós. Tiago disse que a igreja, nós deveríamos nos alegrar ao passar por várias provações. E o bom desse versículo, podemos dizer assim, a palavra-chave desse versículo, é quando ele diz ao passar de. Porque ele está prometendo que a tribulação ela não permanece, ela passa. E quando ela passa, quando ela passar por você, você vai adquirir, como ele diz, experiência. E a experiência ela vai sempre nos trazendo esperança. E assim passamos a crer naquilo que a gente não consegue ver. Por isso que nós temos que permanecer firme, olhando para o Senhor e crendo que isso vai passar. E o que vai vir é muito melhor. Se nós tirarmos os olhos das coisas espirituais, nós ficamos simplesmente, meus amados irmãos, presos às coisas terrenas. E o apóstolo também nos exorta, nós temos que olhar para as coisas de cima. Ele até disse que aquilo que a gente vê não é esperança.
Esperança é o que nós não conseguimos ver. Então, em Hebreus 11, 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é aquela coisa que você sabe, é a convicção daquilo que você sabe que vem. Não das coisas terrenas, porque o apóstolo Paulo também disse em 1 Coríntios que se a nossa esperança em Cristo for apenas em coisas terrenas, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso, queridos irmãos, versículo 18, para a gente concluir nossa reflexão, versículo 18 diz: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Possamos fazer isso, olhar para as coisas que os nossos olhos não veem, crer que o Deus que nós também não enxergamos com os olhos físicos vai providenciar tudo aquilo que nós precisamos. Portanto, meus queridos irmãos, não podemos desistir diante das tribulações do momento, mas com esperança confiar em Deus que luta por sua igreja. Que Deus nos abençoe fortemente. Eu gostaria de cantar, mas só temos 3 minutos. Não vai dar. Vamos ficar de pé, vamos orar. E eu quero agradecer a todos que se encontram aqui no templo. E quero agradecer a vocês que participaram aí de suas casas através da live. E dizer que nós vamos ter culto, eu ia dizendo normais, não é normal porque é gradual, né? Mas vamos ter culto. Terça-feira de oração e quinta-feira culto doutrinário. Você pode vir para cá, cabe 30 pessoas tranquilamente. Então venha, participe conosco desses cultos que são muito importantes, tá bom? Quarta-feira nós temos o culto na casa do irmão Claudinho, já podemos receber algumas pessoas lá, né, Claudinho? Um grupinho pequeno também, para termos assim os cuidados, porque o espaço lá é grande, né? E sexta-feira MCM. Sexta-feira passada foi a sociedade masculina. Nessa sexta a sociedade está livre. E domingo de manhã o professor Júnior, ele é mestre em escola bíblica dominical, então você venha, certo? Esse negócio de mestre foi um hipérbole, né? Mas é um sonho, né? A gente sabe que é porque ele ensina bem, mas tudo bem. Venha para a escola bíblica também, ok? Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, te glorificamos por esse momento, por esse culto, e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de poder retornar ao templo assim, ó Deus, mesmo com tanta limitação, mas é tão bom estar junto com os teus servos, neste local que o Senhor reservou para a igreja adorar o teu nome coletivamente. Pai querido, abençoa cada filho teu, os que não puderam estar conosco, aqueles que são do quadro de